E se parasitas pré-históricos sanguinários que colocassem a humanidade toda em risco fossem descobertos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver e parar uma infestação global. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os parasitas em contaminação. Apesar das diversas provas a respeito de como as mudanças climáticas estão acabando com o mundo e que por isso as grandes empresas deveriam pensar mais no meio ambiente, vários políticos e grandes empresários zombaram da situação ao decorrer dos anos, dizendo que essas coisas não passavam de teorias da conspiração, negando o derretimento das geleiras, mesmo vendo elas derretendo em um ritmo alarmante. Mas com as geleiras do Ártico se acabando rapidamente, muitas pessoas perceberam que o Armagedon estava chegando, sendo que algumas até mesmo diziam que era obra de Deus. Aí, como protestos pacíficos não estavam mudando a opinião dos poderosos, vários ambientalistas radicais começaram a fazer ataques bioterroristas, finalizando centenas para ver se surtia algum efeito. Porém, esses nem eram os maiores problemas, pois de repente um tipo de vírus começou a infectar em massa os cidadãos, dando a entender que até mesmo a natureza estava cansada dos humanos e queria acabar com esses parasitas. Em seguida, vemos o Dr. David Kruppen e seu grupo observando um urso polar que estava se alimentando de uma carcaça estranha que ficava embaixo do gelo. O triste é perceber que o gelo da região claramente não é nem metade do que costumava ser. Aí então um dos caçadores que acompanhavam David e sua assistente Jane atiram um dardo tranquilizante no animal para poder estudar a situação do coitado. O legal é que o urso até dá um susto neles quando não cai na hora e avança com tudo, mas foi realmente apenas um susto, já que o animal desaba e é estudado por David, que percebe que ele estava muito magro e provavelmente veio de um local muito longe em busca de comida, já que o alimento em sua região deveria ter acabado. Nesse momento, o caçador local chama pelo grupo e mostra que aquilo que o urso estava comendo era uma criatura muito antiga, que havia sido preservada dentro das grandes geleiras, só que com o derretimento de praticamente todas elas, a criatura apareceu mais uma vez. E se eu tivesse que chutar, eu diria que é um mamute. Ok, se tem um bicho que eu atiraria 2 vezes só para garantir, esse animal é o urso polar. Tem um vídeo aqui no YouTube onde um cara se tranca em uma gaiola para se proteger desse bicho, e eu garanto que se essa gaiola não fosse bem construída, esse cara não estava mais entre nós. Esses animais são verdadeiras máquinas de matar. Não é à toa que eles são os maiores carnívoros terrestres, pesando de 400 a 600 quilos, tendo de 2,4 a 2,6 metros. E eu imagino que se esse bicho estivesse com mais fome, com certeza esse cara iria virar um lanchinho. E se você encontrar um desse e não ter como se defender ou se esconder que nem esse cara, já era, o bicho é implacável, galera. Existe um ditado para ursos em inglês: If it's black, fight back. If it's brown, lie down. If it's white, say good night. Isso significa que se você encontrar um urso preto, você pode até lutar contra ele e ter a sorte de sobreviver. Se for um urso marrom, só dá pra deitar e esperar pelo melhor. Agora, meu amigo, se for um urso polar, só resta dizer adeus e aceitar o destino. Não existe táticas para se ganhar uma luta na mão contra esse bicho, a menos que você esteja armado ou consiga entrar numa caixa que nem esse cara. Porque esse animal pode correr até 64 km por hora e até mesmo nadar grandes distâncias, então é impossível fugir dele. Mas trocando de assunto, por incrível que pareça, existem pessoas que não sabem muito bem sobre o aquecimento global. Por isso eu vou explicar esse fenômeno que assusta muitas pessoas e está acontecendo agora mesmo. O aquecimento global é um problema ambiental extremamente grave que é causado pela emissão de gases poluentes à atmosfera, o que é feito pelos humanos através da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. Além disso, a destruição das florestas também é uma das causas, já que quando são cortadas, as árvores liberam o carbono que estavam armazenando, e como as florestas absorvem dióxido de carbono, o desmatamento acaba limitando tremendamente a capacidade que a natureza tem em manter as emissões de gás fora da atmosfera. Aí com tantos GEs, ou gases formadores do efeito estufa, sendo emitidos, essa camada da Terra fica cada vez mais espessa e retém ainda mais calor, o que aumenta a temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos, ocasionando o aquecimento global. E de um modo geral é basicamente isso. É claro que existem algumas formas das pessoas comuns ajudarem a parar esse evento, como por exemplo, economizar energia em casa, já que muita da eletricidade e do aquecimento são produzidas através do carvão, petróleo e gás. Também dá para usar mais bicicletas ou transportes alternativos que não usem tanto combustível fóssil, reciclar corretamente os eletrônicos e algumas outras coisas pequenas. Isso de fato poderia ajudar um pouco, porém a verdade é que não adiantaria de nada se grandes fábricas continuassem utilizando os modos atuais de produção, pois são elas as responsáveis pela maior parte das emissões dos gases. E no top 3 dos lugares que mais emitem gases do efeito estufa estão a China, Estados Unidos e União Europeia. Algum tempo depois, o professor Ender está passando para seus alunos um vídeo do Dr. David, onde ele fala sobre o besouro do pinheiro, que é apenas um dos problemas causados pelo aquecimento global. E aparentemente, 4 desses alunos poderiam ir em uma viagem com o doutor para estudar os impactos do aquecimento em ursos polares. O problema é que na última hora os planos mudaram, e apenas Eton, Frederico e Ling Chen foram escolhidos para ir. Mas dá para entender rapidamente o motivo dessa mudança, pois enquanto sua filha Evelyn está em um engarrafamento, David liga para ela e chama a garota para ir visitá-lo por conta das novas descobertas importantes. A garota não liga para nada disso, porém aceita ir quando escuta que vai ganhar todo o dinheiro que sua mãe deixou. Ah, e a Evelyn só vai conseguir ir porque David tirou a vaga do quarto estudante. Assim que a ligação acaba, um dos caçadores
caçadores chamam David para dentro da cabana, já que por algum motivo o urso havia morrido. O mais estranho é que 2 dias depois, David liga para Bart, que é quem vai levar os jovens até onde ela está, e diz para o homem não deixar Evelyn fazer a viagem, falando que o contrato da herança será entregue pelo próprio Bart. Após isso, David está em uma cabana observando o cadáver no gelo, quando de repente, Jane entra perguntando se ele havia pedido ajuda, e avisado que ninguém deveria se aproximar da região, o que por algum motivo David mente dizendo que sim. Além disso, a mulher avisa que um dos caçadores está piorando, e que ela também não está bem, mostrando que aquilo que pegou o urso também está os afetando. Mais tarde, os 4 jovens chegam onde Bart trabalha para irem até o acampamento, e apesar do cara tentar falar com Evelyn dizendo que seu pai não queria que ela fosse, a garota mostra não estar nem aí, e entra no avião com o resto dos estudantes. Aí sem ideia do que fazer, o Bart simplesmente leva todos os jovens que vão se conhecendo no trajeto. Sem saber disso, David está no acampamento com Edward, eliminando um pobre cachorrinho que também tinha sido afetado pelo que quer que seja essa ameaça terrível. Só que enquanto eles fazem isso, Jane escuta o momento em que os caras falam que precisam estar prontos para fazer algo, o que a deixa bem assustada. Já no helicóptero, os jovens veem o quão avançado estava o derretimento das geleiras, e começam a falar suas opiniões a respeito de como seria possível fazer as pessoas entenderem que precisam mudar o estilo de vida antes que as condições de vida se tornem precárias. Eton acha que para isso seria necessário fazer alguns ataques violentos. Já Evelyn e Frederico pensam que nada faria os humanos mudarem seu estilo de vida, pois alguém que vive no luxo não iria se sacrificar pelo bem-estar dos outros. Bom, eu desafio essa garota a cogitar abrir a porta do carro no meio de um congestionamento na Marginal Tietê às 6 da tarde. Ela ficaria sem porta e provavelmente seria atropelada por uma moto. Mas passando para os besouros do pinheiro, pra quem não sabe, eles são insetos do tamanho de um grão de arroz, que afetam os pinheiros que existem nas regiões mais frias da América do Norte. Aparentemente, essa criaturinha parasita o floema da árvore, que é a parte do sistema vascular da planta, que carrega sua seiva. Aí, ao botar seus ovos nessa região e se alimentar da camada abaixo da casca da árvore, os besouros se multiplicam tanto que acabam com a circulação de nutrientes do pinheiro, fazendo com que as árvores morram. E como eu já disse antes, assim que morrem, as árvores liberam o gás carbono que vai direto para a atmosfera. Isso tem a ver com o aquecimento global, porque devido a ele, o habitat dessas criaturas diminui bastante. E em 2017, a perda cumulativa do total de pinho que poderia ter sido vendida foi estimada em 752 milhões de metros cúbicos, tudo por conta desse carinha. Aliás, uma das causas de Veneza estar afundando também é o aquecimento global, já que esse evento eleva o nível dos oceanos. Agora, falando sobre o motivo do David ter mentido para Jane, eu só consigo pensar que é porque ele quer que aquela coisa que os pegou também afete o resto da população global, com exceção da sua filha. Vai ver, ele é tipo o Ultron, e acha que para salvar o mundo é preciso acabar com a humanidade, o que não faz muito sentido, já que uma hora ou outra, a sua filha também ia se ferrar. Uma pena que ele não conhece a filha que tem, né? Fora a ideia idiota desse cara, os outros cientistas também deveriam ter o mínimo de noção de que aquele não era o jeito certo de tratar aquele fóssil, e confiar cegamente no David. Eles deveriam saber do histórico do cara, já que ele é um pouco radical nas ideias, e já fez algumas coisas malucas no passado. Uma descoberta dessa deve ter vários procedimentos de segurança ao redor para evitar uma contaminação, já que o animal estava comendo um organismo congelado há milhares de anos, que poderia preservar doenças daquela época. E a gente sabe como isso funciona, né? Se os humanos se deparam com uma doença que nunca enfrentamos antes, o risco pode ser grande dependendo de como ela se espalha e do quão fatal ela é. Então essa área inteira teria que ser isolada e colocada em quarentena para descobrir o que foi descongelado, e de quebra o que matou o urso tão rapidamente. E visto que pode passar para outros mamíferos como o cachorro e os humanos, isso pode causar uma baita de uma pandemia. Algum tempo depois, a equipe chega na base do doutor e percebe que o local está sem energia, além é claro do cheiro terrível que permeia o ar e da falta d'água e de pessoas. Aí para dar um jeito nisso, Bart vai até o gerador que fica do lado de fora da instalação. Enquanto isso, Atom sente o clima estranho entre seus colegas e sai para caminhar, deixando os dois sozinhos conversando sobre os problemas de relacionamento, já que aparentemente o cara fez alguma besteira. Mas apesar de parecer brava, Ling está apenas se fazendo de difícil. Ao mesmo tempo, Atom anda um pouco pela base e encontra Evelyn xeretando nas coisas do Dr. David, provavelmente procurando os documentos da herança. Aí, aproveitando a oportunidade, Atom pergunta se ela realmente acredita naquilo que disse no helicóptero, já que é uma opinião contrária ao do David. Aí, para mostrar que os problemas de relacionamento dela com o pai é fichinha, Atom fala de quando um dos postos de extração de petróleo do seu pai explodiu e finalizou 8 trabalhadores por conta do vazamento de gás. O jovem perguntou pro seu pai como ele lidava com isso, e o homem apenas disse que é algo normal que faz parte do trabalho, e ele só tinha que conseguir novos trabalhadores para substituir os antigos. E isso foi justamente o que fez ele começar a ter seus pensamentos extremistas. Aí, para sair desse assunto estranho, Evelyn chama o cara para ir procurar por uma lanterna caso a energia não volte. O problema é que assim que eles chegam em outra sala, a energia é restaurada e a luz se acende, assustando a dupla com o cadáver do urso polar. Nesse momento, Bart chega ali e vê o animal morto, e como Atom iria tirar uma foto, o homem decide fazer uma graça colocando seu braço em volta do urso. O problema é que algo estranho acaba picando o braço dele, mas como não vem nada, eles acabam não dando bola. Uma pena que essa seria justamente a pior coisa que aconteceu para esse grupo. Além disso, pouco antes de saírem, Bart revela que
escutou um tiro vindo do campo enquanto mexia no gerador. Paralelo a isso, enquanto Edward está enterrando o corpo do outro caçador e do cachorro, Jane escuta Evelyn fazendo contato pelo rádio comunicador. Aí, percebendo que os alunos e a garota chegaram onde não deviam, Jane sai gritando pelo acampamento avisando das más notícias. Isso deixa David alarmado e ele sai da barraca pegando o comunicador. Então ele manda Jane voltar para a cama e fala para sua filha confiar nele, dizendo que ela não deveria sair da base. Aí, sabendo o que precisa fazer, o cara vai até a barraca de Jane, porém a mulher estava esperta e mete bala nele. Edward vê isso e até tenta ajudar, apenas para também levar chumbo. Aí, assim que a ligação termina, Bart aparece onde a menina está e diz que ela não deveria culpar David tanto assim por não ter aparecido no enterro da mãe dela, pois aparentemente nevou muito no dia. Mas isso não faz a raiva da garota passar. Ok, a exploração de petróleo é algo que acontece no mundo todo há muito tempo, e infelizmente os erros que acontecem nas plataformas de petróleo costumam causar dezenas ou centenas de vítimas. Dá até pra dizer que esse acidente da operação do pai de Eton foi minúsculo perto dos maiores da história. Um deles aconteceu na plataforma da Petrobras em 1984. Esse acidente deixou 37 mortos e 23 feridos, tudo porque a plataforma estava com falta de manutenção adequada. Mas não pense que esse é o maior, pois o pior acidente das plataformas aconteceu em 88, na Piper Alpha. A Piper operava no Mar do Norte, a mais de 220 km da costa da Escócia, e toda a tragédia aconteceu quando um vazamento de condensamento de gás natural incendiou-se, causando duas grandes explosões, que engolfaram toda a plataforma. O pior é que a primeira explosão havia atingido a sala de controle, acabando com a vida daqueles que podiam dar a ordem de evacuação dos trabalhadores, o que dificultou ainda mais a retirada. Aí, juntando isso com várias outras situações que aconteceram simultaneamente, o resultado foi catastrófico, e 167 pessoas morreram, sendo que a maioria foi sufocada pela fumaça, e de todos que estavam na plataforma, apenas 62 pessoas sobreviveram. Agora, falando do pessoal do acampamento, eu entendo que não é todo dia que você encontra um urso polar que não quer te devorar, mas ver o bicho todo aberto e decidir que tirar uma foto é a melhor ideia não me parece algo inteligente a se fazer. E digamos que é uma situação extremamente delicada ser picado por algo em um lugar desses, pois mesmo estando em uma região que não existem tantos mosquitos, carrapatos ou insetos por conta do clima, ainda existem alguns carrapatos nesses animais que podem transmitir doenças nada agradáveis para os humanos. Uma delas é a encefalite transmitida por carrapatos, que causa uma inflamação no cérebro. Porém, essa é apenas transmitida por carrapatos encontrados na Rússia e na Escandinávia. Porém, também existe a doença de Lyme. A presença da doença de Lyme na região do Círculo Polar Ártico não é tão clara, mas como carrapatos tendem a se espalhar com o aquecimento global, o risco não pode ser totalmente descartado. Então, considerando que o cara foi picado por algo quando encostou no urso polar, essa seria a primeira preocupação que eu teria, tentando remover o carrapato e guardá-lo para ser examinado posteriormente, e depois eu correria para um médico para tomar um antibiótico para evitar a infecção, já que essa doença não é brincadeira e pode gerar vários problemas de saúde graves. Ao anoitecer, Frederico e Ling estão dando uma relaxada, quando de repente o cara vê um inseto se arrastando no chão e se assusta, parando o que estava fazendo por conta de sua fobia, e por esse motivo ele também sai do quarto, deixando a Ling sozinha. Pouco depois disso, Evelyn, Eton e Bart acordam, quando percebem que um veículo se aproximava da base, e vão correndo até lá. O mais estranho é que o braço de Bart estava sangrando bem no local onde ele havia sido picado mais cedo, o que só piora por conta da coceira terrível. Do lado de fora, Evelyn se aproxima do quadriciclo e não vê ninguém, então ela olha dentro do helicóptero e grita ao achar Jane desmaiada. Ouvindo isso, Eton e Bart vão rapidamente ver o que aconteceu, mas justo quando Frederico ia para fora, ele vê Ling saindo do quarto cheio de manchas vermelhas pelo corpo, o que ela não tinha alguns minutos atrás. Nesse momento, o trio traz Jane para dentro e a colocam na cama. Aí, sem perder tempo, Evelyn vai até o rádio para se comunicar com seu pai e ver o que tinha acontecido. Só que como ninguém atende, a menina volta para o quarto em que os caras estavam reunidos, checando a condição de Jane e discutindo o que deveriam fazer, sendo que a opinião unânime é sair dali no dia seguinte. Porém, como ainda precisavam checar a condição de David, Bart diz que eles podem pegar as coordenadas do quadriciclo de Jane e ver onde está montado o acampamento da equipe, e se caso for uma emergência, é só chamar outro helicóptero. Fora isso, Evelyn vê que a câmera do seu pai, que estava na jaqueta da assistente, não tinha nenhuma fita. Mas o problema de verdade é que ao chegarem no helicóptero, eles veem que Jane havia arrancado os fios da nave, fazendo que ela não pudesse ser pilotada por algum tempo. O pior é que enquanto decidiam o que fazer, Ling os chama dizendo que a Jane não estava mais respirando. Então o grupo volta rapidamente para dentro e vê que a mulher claramente não iria durar mais que alguns segundos. E o mais nojento é que a sua boca estava cheia de espuma escura e vômito. Aí a última coisa que Jane fez antes de morrer é se desculpar e dizer que ninguém devia sair dali. Isso deixa Evelyn desesperada, resultando que ela ameace fazer uma respiração boca a boca. Por sorte, ela é parada antes que isso aconteça. Aí, percebendo quão feia era a situação, os jovens decidem isolar o quarto para não serem expostos ao que a mulher tinha. A Evelyn fica sobrecarregada com o que descobriu e sai dali para ir ver a situação do seu pai. E como não queria deixar ela sozinha, Eton pega uma arma e vai junto no quadriciclo. Mesmo com o Frederico
Frederico dizendo que não era uma boa ideia. Aí, como não queriam se atrasar mais, Bart vai correndo arrumar os fios do helicóptero, o que acaba sendo bem chato de fazer por conta do buraco em seu braço. Ok, antes de tudo, é bom dar os parabéns para os caras que não deixaram a Evelyn fazer um boca a boca em Jane. Essa garota tem zero instinto de sobrevivência, porque claramente a mulher estava infectada por algo terrível que devia ser altamente contagioso. No entanto, mesmo que ela não tenha feito a respiração, Evelyn ainda sujou toda a sua mão com o vômito da Jane. Por isso, seria essencial que ela tomasse um banho e se higienizasse corretamente antes de sair andando por aí. Na verdade, o certo seria que todos eles fizessem isso, e para isso seria preciso usar bastante água corrente e sabão. Além, é claro, o álcool, que seria essencial principalmente para as mãos, além de checar por erupções na pele de todos ali presentes, para saber se eles precisam ou não ser quarentenados. Além disso, é bom dar uma olhada na condição da Ling, porque do jeito que ela está, dá até para suspeitar que ela pode ter sido infectada de alguma forma, o que seria uma má notícia para a equipe, principalmente por Frederico, que estava relaxando com ela até agora há pouco. Isso porque a única forma de Ling estar infectada é se algo ali pudesse infectá-la, tipo aquele inseto que eles viram antes, o que também serviria para todos. Fora isso, a decisão de ir até o acampamento dos cientistas foi bem idiota, pois dá para assumir que Jane estava infectada por algo, seus colegas também deveriam estar. Então a melhor opção seria isolar a Jane e a Ling, verificar a ferida no braço do Bart, porque é impossível que aquele buraco gigante tenha sido apenas uma picada de inseto, já que um inseto que pique daquele jeito, com certeza seria grande e bem fácil de ser visto. Pouco tempo depois, a dupla chega no acampamento do doutor e entra na cabana branca onde o corpo do mamute está em isolamento. Uma descoberta que deixa os dois muito animados, porém junto com isso eles percebem que haviam pequenos ovos dentro do cadáver, fora que a carne do mamute parecia estar derretendo, o que só acontece com a rã dos bosques quando o glicogênio do fígado vira glicose e começa a derreter os órgãos com o passar dos meses, o que obviamente não é o caso, já que esse animal deve ter mais de 5.000 anos. Aí, sentindo algo estranho ali, eles saem da barraca e encontram o corpo de Edward jogado no chão, o que deixa ela apavorada, fazendo com que procure pelo campo e encontre as covas feitas recentemente. Ela até tenta tirar a areia para ver se seu pai estava ali, porém o Atom a impede rapidamente. Já na base de pesquisas, a situação parece ter piorado muito, pois até mesmo Frederico estava ficando mal e urinando sangue, fora que Ling estava ardendo em febre e vomitando, o que faz eles perceberem que algo de errado não estava certo. Mais tarde, Atom e Evelyn voltam para a instalação e avisam para Bart o que tinha acontecido no acampamento. Aí, enquanto Frederico tenta pedir ajuda imediata pelo rádio, o que é difícil já que ninguém ali sabe as coordenadas de onde eles estão, Evelyn, Bart e Atom abrem um quarto isolado onde o corpo de Jane estava. Lá dentro, a garota retira uma parte da roupa do cadáver e vê que a pele da mulher estava derretendo, fora que haviam ovos em sua carne e insetos andando nos olhos. Percebendo isso, o trio enrola Jane em lençóis e leva ela até o laboratório onde está o corpo do urso polar. Chegando lá, eles estudam o urso e entendem que o animal também estava cheio de ovos. Ou seja, o parasita terrível que estava no mamute também se hospedou na fera, na equipe do doutor, em Bart e em Ling. Nesse momento, Frederico chega ali e diz que a ajuda chegará em algumas horas. Ouvindo isso, Evelyn diz que eles precisam avisar para ninguém se aproximar do local, a não ser o controle de doenças, pois é necessário deixá-los em quarentena. O mais doido é que, mesmo tendo visto o que aconteceu, Atom ainda diz que não dá pra ter certeza de nada disso, e que ela não precisa se precipitar. Aí, vendo que nenhum dos caras concordava, Evelyn sai correndo até a sala do rádio. O problema é que, como também estava infectado, Frederico pega uma arma e destrói o rádio, fazendo com que seja impossível impedir os helicópteros. Fora que, como estava armado, ele também se coloca no comando até a ajuda chegar. Nesse momento, Ling aparece ali por conta do barulho do tiro, só que ela estava muito mal e vomitando igual a Jane, deixando claro que a jovem não tem muito tempo. E sabendo disso, Evelyn e Bart fazem a menina se deitar em um quarto isolado. Mas antes de sair, Evelyn levanta a blusa de Ling, revelando que a pele dela também estava derretendo por conta dos ovos. Ok, galera, uma curiosidade legal é que a rã dos bosques é o único animal que pode sobreviver ao ser congelado. Pois é, assim como a famosa criogenia que é tão falada nos filmes de ficção científica, essa rã pode ser congelada por até 4 semanas e simplesmente voltar à vida como se nada tivesse acontecido. Isso acontece porque a ureia acumulada nos tecidos e a glicose produzida pelo fígado desse animal diminui a queda de temperatura corporal e limita a formação de gelo no corpo, funcionando basicamente como um anticongelante, evitando os estragos provocados pelo encolhimento das células. Porém, a temperatura mais baixa que aguentam é 6 graus negativos. Agora, se tratando de como lidaram com a descoberta dos corpos, bom, isso foi meio errado, pois o Atom não deixou a garota desenterrar a cova para que ela não visse o corpo do seu pai, mas ele mesmo poderia ter feito isso e confirmado se o cara estava morto, pois seria terrível se ele estivesse vivo e jogado por aí sem receber ajuda. Fora que não seria necessário se preocupar com os parasitas, pois os cientistas claramente teriam noção de que era necessário isolar os corpos antes de enterrá-los. Se bem que esses cientistas aqui estão competindo com a galera que desenterrou o patógeno alienígena em A Coisa. Nenhum deles tinham roupas próprias para estudar aquele mamute,
ambiente e evitar de ser infectado por algo igual aconteceu com a Jane. Afinal, se eles tivessem uma roupa de proteção, talvez eles teriam alguma chance contra o que quer que esteja infectando eles. Além disso, que tipo de idiota vai para uma região e não sabe as coordenadas desse local? Fora que o Bart que pilotou até ali, então é impossível que esse cara não saiba para onde ele mesmo pilotou. Sem contar que eles tinham as coordenadas do quadriciclo do acampamento do David. É só dar essas como um ponto de referência. E aí do alto, o helicóptero encontra aquela cabana para fazer o resgate. Não é possível que eles pediram apenas um resgate sem suspeitar que algo estava errado no lugar. E a respeito do ataque do Frederico, o grupo deveria ter suspeitado dessa reação dele e se lembrado que ele estava tendo relações com a Lynn na noite passada, indicando que o cara provavelmente era um hospedeiro. Se eles soubessem disso, seria bem fácil retirar sua arma e isolá-lo em um quarto. Afinal, ele está com a arma nas costas, era só fazer um ataque de surpresa que ele não teria tempo de reagir. Outro erro do grupo aqui foi ter deixado a câmera com Jane, pois é bem possível que ela tenha trazido junto com a câmera algumas fitas que detalham as suas descobertas até agora, sendo provável que falem a respeito dos parasitas. Assim que isolam o quarto dela, os 4 vão até o laboratório e percebem que alguns parasitas já estavam saindo dos ovos, o que é uma péssima notícia para Bart, que decide rapidamente tirar os ovos que estão em seu braço. Então ele pega uma faca e começa a retirar sua pele. O problema é que isso faz o parasita se afundar na carne do cara, o que piora ainda mais a situação, e faz o Bart dar um cutelo para o Eton, dizendo que o braço precisa ser arrancado rapidamente, e que ele mesmo faria caso o jovem não quisesse. Aí percebendo que não tinha opções, Evelyn pega várias coisas para aumentar a chance do sucesso da operação. Então eles injetam em Bart um remédio que pode ou não ser morfina, colocam uma tala apertada acima do ombro e se preparam para o corte. Frederico até tenta impedi-los, já que não queria aceitar a realidade, só que ainda assim a operação acontece. O único diferencial é que Evelyn precisa finalizar o trabalho, já que o Eton fica em choque depois do primeiro golpe. Apesar disso, o sangramento é estancado rapidamente, e Eton pega um inseticida para matar os parasitas que estão desovando. No início não dá certo, mas aí ele usa o produto como lança-chamas caseiro e consegue se livrar das criaturas para ir pegar o kit médico no quadriciclo. Assim que Eton volta, Frederico também aparece e os ajuda a colocar Bart deitado no sofá para que ele não entrasse em choque. Só que na hora de pegar os esparadrapos do kit médico, eles também encontram um caderno de anotações que tinha todo o conhecimento dos cientistas a respeito do parasita, já que aparentemente o doutor estava os estudando. O mais doido é que esses parasitas são vertebrados e não insetos. Já a boa notícia é que se tornar hospedeiro de um macho dessa espécie é menos perigoso do que se for uma fêmea, pois pelo menos a pessoa não vai virar uma incubadora, o que é uma boa notícia para o Frederico, já que ele ainda pode ter uma chance. Bom, a ideia que Bart teve de se livrar da sua parte infectada foi correta, porém parece ser um pouco tarde para isso, né? Eu diria que seria muito melhor e seguro cortar mais perto do ombro, apenas para caso o parasita já tenha colocado alguns ovos mais para cima, já que definitivamente eu não iria querer passar pelo processo de arrancar mais uma parte do braço novamente. Além disso, seria bom que os jovens já tivessem se preparado para o que fariam após o braço ser cortado, principalmente em relação ao que fazer com os ovos que estavam desovando, como por exemplo ter preparado um balde com álcool para colocar um membro e depois apenas incendiar. Agora falando de como eles lidaram com o Bart, bom, tecnicamente falando, foi tudo certo, já que nessas situações não é recomendado fazer nada além de estancar o sangramento e cobrir com um pano limpo. Você pode até cauterizar, mas tem que estar bem abastecido com antibióticos, porque esse procedimento com certeza vai causar uma infecção, e se não for tratada, é camiseta de saudade na certa. Agora, falando sobre os parasitas. Bom, na realidade, o fato deles serem ou não insetos não muda a situação. A única boa notícia é pro Frederico, que pode apenas amputar o membro que foi invadido pelo parasita. Uma pena que essa também seja uma má notícia, já que esse membro é o seu amiguinho. O máximo que eu posso fazer é dizer que hoje em dia já existem formas de recriar essa parte caso ele precise amputar, se é que isso ajuda em algo. E eu duvido que existe uma melhor propaganda para usar preservativos do que essa. Aí, como também tinham fitas dentro do kit médico, Evelyn fala que é preciso recuperar a câmera que estava na jaqueta de Jane, o que Frederico não concorda, já que o corpo da mulher está no laboratório que está infestado de parasitas. Apesar disso, Evelyn cria uma roupa de proteção improvisada e entra no laboratório com um mini lança-chamas caseiro em mãos. O problema é que no momento em que ela pega a câmera do cadáver em decomposição, vários parasitas atacam a garota, fazendo com que ela precise sair rapidamente. O Frederico tenta impedir a saída, já que ela podia estar portando algum desses animais. Porém, Eton bate nele e abre a porta, matando os parasitas no chão e tirando o que estava tentando entrar nela. Só que isso ainda não é o bastante para o Frederico, que tem fobia de insetos, e ele manda a jovem tirar o resto das roupas, o que Evelyn concorda em fazer, provando que estava limpa. Mais tarde, os três se juntam no escritório para assistir às gravações, mas antes que possam fazer isso, um parasita aparece ali, revelando que de alguma forma haviam saído do laboratório. Então os jovens vão até lá, e veem que apesar de milhares de criaturas terem desovado, o laboratório ainda estava selado. Por sorte, ou azar, nesse momento Ling começa a gritar pedindo para sair do quarto, pois os parasitas em seu corpo já tinham nascido, e estavam atacando, mostrando também que era dali que aquele parasita de antes tinha vindo.
quarto. Ouvindo a comoção, Bart também aparece ali dizendo para Atom ir pegar algo para isolar o quarto. Aí enquanto Evelyn ajuda o coitado, Frederico fica conversando com Ling, mas assim que ela fala que ele também tinha sido invadido, o cara simplesmente atira nela, dizendo que a garota foi quem pediu. Só que além disso, Evelyn também descobre que os ovos já estavam no resto do corpo do Bart. O pior é que Ling não morreu com um tiro, e como não dava mais para isolar o local, Bart pega uma seringa da mão de Atom e entra no quarto para ver se conseguia diminuir a dor da garota, ficando lá para morrer também. Após saírem dali, Evelyn sugere que todos façam a checagem para ver se estão limpos, que não agrada o Frederico, que sai da base dizendo que irá embora quando o helicóptero chegar. O mais idiota é que por algum motivo, Evelyn revela que ouviu o que a Ling falou, então o Frederico se vira para ela, pronto para atirar. A sorte dela é que nesse momento, David aparece sabe-se lá da onde, e finaliza o jovem com um tiro. Ok, vocês já sabem o que eu vou sugerir para resolver o problema desse pessoal, né? É claro que botar fogo em tudo acabaria de vez com esse parasita. Além disso, eles teriam que ir até aquele acampamento e churrascar tudo também para evitar que esses animais se espalhem por aí. Sem contar que tava na cara que o plano do David era infectar os estudantes para essa doença se espalhar pelo mundo e fazer um controle populacional natural, se é que dá pra dizer assim. E por fim, reduzir a população mundial e por consequência o aquecimento global. Porém, ele não estudou essa criatura o suficiente para saber quando essa praga seria controlada, ou se é que ela seria controlada em algum momento. Além disso, se você sabe o podre de alguém armado, a última coisa que você deve fazer é falar que tem esse conhecimento, porque é bem provável que essa pessoa simplesmente tente finalizar para o segredo ficar guardado. Então não faz sentido nenhum isso que a Evelyn fez. Fora isso, se a garota queria entrar na sala para pegar a câmera, seria bom ter lido o livro para ver se havia algo lá a respeito das fraquezas dessas criaturas, ou algo que possa as repelir. Além disso, eu particularmente ingeria a calça de álcool e outros produtos químicos numa tentativa de manter esses animais longe. Aí caso eles ainda se aproximassem, era só atirar fogo e sair correndo para perto dos dois caras que teriam baldes de água preparados para me ajudar. Seria perigoso, mas eu ainda preferia sofrer algumas queimaduras do que virar uma incubadora de parasitas pré-históricos. Outro erro deles foi não ter isolado completamente o quarto de Ling, pois eles não sabiam exatamente quanto tempo demoraria para os parasitas desovarem, e eu com certeza não pagaria para ver quanto isso demoraria. Além disso, também seria bom encharcar os quartos contaminados com combustível, pois caso as criaturas começassem a sair era só atirar fogo em tudo, e mesmo que isso seja cruel com a Ling, ainda seria algo necessário a se fazer. Outra coisa que precisa ser dita é porque ninguém tira a arma da mão do Frederico. Tá certo que ele levou um tiro, mas nada impede do cara ter sobrevivido e atirar em alguém para não ir de base sozinho. Fora que a essa altura, Atom deveria saber que não podia confiar em ninguém ali e precisa ter algo para se proteger, principalmente do David, porque esse cara era o líder da expedição e poderia simplesmente ter planejado tudo isso, ainda mais levando em conta que ele tinha mudado de ideia e não queria a própria filha ali. Assim que vê David, a dupla sai correndo para ver se ele está bem ou se foi invadido. O cara fala que está tudo bem e aponta o lugar onde tem gasolina para que os jovens coloquem fogo na base. Porém, na hora em que começam a jogar gasolina pelo complexo, Evelyn nota algo de estranho e vai correndo para o escritório assistir a gravação feita pelo doutor. E as suspeitas da garota estavam certas, pois naquele vídeo, David mostra o parasita e diz que aquilo é um dos vários problemas que virão com o aquecimento global. Por isso ele corta o próprio braço para se tornar um hospedeiro, que irá começar uma pandemia global. Tudo isso na intenção de causar uma revolta em massa, para que até aqueles que não acreditam nas mudanças climáticas entendam o problema que está chegando. O que os dois não perceberam era que David estava ali o tempo todo. Então ele pede a fita para Atom e diz que irá embora sozinho para conseguir espalhar o medo. Aí por algum motivo, o cara que queria proteger sua filha simplesmente tranca ela e Atom dentro do complexo, antes de ir até o helicóptero. Por sorte, a dupla consegue sair pela janela e ver o helicóptero subindo. Atom se joga no esqui do helicóptero para tentar fazer eles descerem, porém David diz que eles estão infectados e precisam ficar ali. Aí sem conseguir aguentar mais, o jovem cai com tudo no chão. Vendo isso, Evelyn finalmente entende o que precisa fazer, então ela pega uma arma e faz chover bala nos pilotos, o que dá certo e faz a nave se chocar contra a base de pesquisas, causando uma baita explosão. Aí como Atom foi de base por conta da queda, a garota pega a mochila com o caderno e as gravações e se esconde dentro do helicóptero estragado para se salvar. Um tempo depois, ela é salva pela equipe de resgate, mas mal sabia ela que os problemas tinham apenas começado, pois perto de uma grande cidade, um cachorro tinha acabado de comer o cadáver de uma ave que era hospedeira desses parasitas, se tornando provavelmente o responsável por uma terrível calamidade que irá acontecer no futuro. Bom galera, pandemias são algo extremamente difíceis de ser controladas, já vimos isso acontecer em 2019, e até hoje ainda existem países com surtos. Dá pra dizer que esse filme é uma certa previsão de algo que pode acontecer no futuro, meio que já aconteceu algo parecido, né? Já que tivemos várias pandemias na humanidade, e felizmente ou infelizmente, dependendo para qual lado você torce, a humanidade sempre se sobressai dessas pandemias. Porém, esse tipo aqui provavelmente seria muito difícil de conter, pois é um animal que se multiplica rapidamente, é pequeno e consegue acessar vários lugares. Se levar em conta que vários animais são verdadeiras pragas em alguns países, como o javali aqui no Brasil, ou a piton birmanesa no estado da Flórida dos Estados Unidos, dá pra dizer que esses parasitas aqui varreriam uma grande quantidade de pessoas da Terra, talvez sendo pior que a peste bubônica, que finalizou algo em torno de 25 a 200 milhões de pessoas. Os impactos da última pandemia ainda estão sendo sentidos, e ela
ela acabou com a vida de quase 15 milhões de pessoas entre 2019 e 2020. Com certeza, esses parasitas levariam um maior número de pessoas, e seria bem difícil de encontrar uma estratégia para acabar com esses parasitas. Provavelmente nós teríamos que usar roupas específicas para sair de casa, e desenvolver algum tipo de vacina ou remédio para matar os parasitas quando entrarem em contato com o nosso sangue, para eles serem mortos antes de se reproduzirem. Mas com certeza isso levaria um bom tempo para ser feito, e digamos que as suas noites de sono seriam bem preocupantes até lá. Isso é, se você conseguisse ficar vivo. Fala galera, isso foi como derrotar a contaminação. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se o Mickey Mouse do mal começasse a finalizar todos os seus amigos, o que você faria? Quer saber se essa galera vai se livrar desse mascarado? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e vamos torcer para ninguém descobrir um parasita super agressivo nos próximos anos.